Microfone, tá bom? Vamos lá. Então, vamos iniciar hoje falando da hipertensão, certo? Trouxe uma reflexão aqui para vocês. Um homem rico deu uma cesta de lixo a um homem pobre. O homem pobre sorriu e correu com a cesta. A esvaziou, lavou e encheu de flores e entregou novamente ao homem rico. Este ficou surpreso e perguntou: Por que me dá flores se eu lhe dei somente lixo? O homem pobre respondeu: Porque cada um dá aquilo que tem no coração. Eu achei super interessante, porque realmente a gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, eu espero que vocês tenham muito amor, né, para transmitir para as pessoas. Estamos num momento difícil, onde a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa ter compaixão, ter empatia e transmitir só boas vibrações, transmitir palavras positivas, que o mundo está precisando disso, né? Eu acredito que não dá para a gente se alimentar da maldade, se alimentar das coisas negativas, né? Precisamos nos suprir de coisas boas, já que estamos vivendo num momento tão difícil, tá? Então fica a minha reflexão do dia para vocês. E vamos de aula, né? Então, hipertensão, gente, questão de prova. Quando eu falo hipertensão, o que é que vocês conseguem entender? Qual seria o conceito de hipertensão? A gente já estudou isso, mas a gente vai esclarecer mais um pouquinho o que seria. O que é que vocês acham? Alguém pode me falar? Hipertensão é que tem pressão alta, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar um conceito que fique mais claro, certo? Isso que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos. Coloquei aqui artérias. Uma artéria normal, uma artéria com uma pequena obstrução de gordura e uma que está parcialmente, né, com gordura e uma artéria que está quase toda obstruída. Me diga uma coisa, será que o sangue que vai passar aqui dentro dessa artéria que está sem nenhuma obstrução vai ter dificuldade? Não. Não. Não vai ter dificuldade, porque está livre o caminho. Porém, essas artérias que já têm uma certa obstrução, vai ter uma maior resistência para a passagem do sangue. Então, quando tem uma hipertensão, ó, hiper é uma supertensão na parede das artérias, uma resistência na parede das artérias, porque o sangue vai bater com dificuldade. Quem é que está com o áudio aberto, que está causando aí? Tem uma criança aí no meio. Não sei se é Suerda. Vou desativar aqui. É não. Desativei Suerda, porque estava com ruído, tá certo? Desativei o som. Qualquer coisa vocês abrem. Então, olha só o que eu coloquei, o conceito. Resistência que as artérias oferecem à passagem do sangue. Então, se eu tenho uma artéria com a passagem livre, sem nenhuma obstrução, esse sangue não vai fazer força na parede das artérias. Mas, se eu tenho uma artéria obstruída, o sangue vai ter dificuldade para passar aqui. Vai ter muita resistência. Então, por isso que a pressão eleva, porque vai causar uma força na parede das artérias. Por isso que a gente chama hipertensão arterial. Justamente porque vai ter uma força, uma resistência para o sangue passar na parede das artérias. Entendido ou não? Então, se eu perguntar, gente, o que é a hipertensão? O que é? Como é que vocês classificariam para mim? Sem ser decoreba, como é que vocês falariam para mim? É uma artéria com várias gorduras que impede a transmissão do sangue correr normalmente, isso? Isso, certíssimo. Então, vocês vão usar as palavrinhas de vocês para classificar a hipertensão.
Eu posso falar, Priscila, que é a pressão alta? Posso, mas vamos detalhar mais isso. Então, é a força, né, que o sangue passa na parede das artérias, ou é a resistência que as artérias têm quando o sangue vai passar, porque tem dificuldade. Então, use as palavrinhas de vocês para conseguir conceituar o que é hipertensão. Eu quero que vocês compreendam. Todo mundo compreendeu direitinho? Todo mundo entendeu o que é hipertensão? Sim. Ótimo. Então vamos lá, vamos passar adiante. Gente, e o que é que faz a nossa artéria ficar assim cheia de gordura? Má alimentação, né? Olha só, quando vocês apresentarem no exame, né, colesterol alto, já fiquem um pouco preocupados, porque o colesterol alto é a gordura, e essa gordura com certeza pode estar aderida na parede das artérias. Então, quem tem já uma predisposição, um fator de risco, alguém na família, que a gente vai ver mais na frente, que já é hipertensa, a gente tem que ficar atento, tá certo? Então, vamos passar adiante. O funcionamento do coração, gente. Vai ter um momento que ele se contrai e um momento que ele relaxa. Quando esse coração se contrai, a gente tem a sístole, não é? Que vocês já aprenderam que a sístole é a pressão máxima. Por exemplo, 120 por 80. Quem é a sístole? É o 120. Quem é a diástole? É o 80. Então, a contração, na hora que começa o tum, né? Quando vocês ouvem o tum, é a pressão alta, a pressão máxima, na verdade, que é a sístole, o momento que o coração se contrai. E quando ele relaxa, vai ser a diástole, que é o 80 que eu falei para vocês. Priscila, me diga uma coisa. Quando eu estou com a pressão elevada, significa dizer que o problema é no meu coração? Aí, não necessariamente. Esse é o grande erro. A gente sempre, quando está com a pressão alta, qual é o primeiro médico que a gente busca? Cardiologista. Muito bem. Porém, eu queria deixar um alerta aqui para vocês. Não sei se já aconteceu na família de alguém ou algum de vocês. Comigo já aconteceu, certo? De eu ter um pico hipertensivo, ir para o pronto-socorro. Quando chegar lá, o médico, realmente sua pressão está bem elevada. O que é que está acontecendo? Teve algum estresse? E, na verdade, no tempo, eu tive uma mudança de rotina. Eu estava com bastante turmas, estava com a rotina bem atribulada mesmo, dando muitas aulas na segunda-feira. Às vezes eu começava de manhã e terminava de noite. E eu não estava acostumada a essa rotina. Acabou que tendo um pico hipertensivo. E aí ele disse, olha, realmente a sua pressão pode ser por conta do estresse, mas eu gostaria de investigar, né? Vamos fazer o mapa vocês já ouviram falar no mapa? Que é que coloca no bracinho um aparelho e aí ele vai monitorar a cada 10 minutos a sua pressão, né? Você passa o dia inteiro com esse aparelhinho no braço, certo? E aí, de 10 em 10 minutos, ele vai aferindo a pressão. Para que isso, gente? Para saber se eu sou hipertensa ou não. Porque eu posso ter tido um pico hipertensivo, mas não necessariamente eu posso ser hipertensa. Tá certo? Por exemplo, se eu aferir a pressão de vocês hoje e der alta, significa dizer que vocês são hipertensas? Não. Pode ser que tenha acontecido de naquele momento você tá com a pressão elevada, mas não necessariamente todos os dias você tem a pressão elevada. O que é que eu quero dizer com isso? No meu caso, eu não sou hipertensa, certo? Fiz todos os exames, eletro, ecocardiograma, fiz o mapa e não deu hipertensão, tá? Foi um momento, foi um pico. E aí, eu posso ficar tranquila, sossegada, achando que foi só um pico? Posso ou não, cabe a vocês. O que é que aconteceu? Eu voltei a ter outros picos de hipertensão, certo? E aí eu disse, epa, já fui no cardiologista, o coração tá tudo bonitinho. Vou investigar outras coisas.
Priscila, o que é que pode estar alterando minha pressão? O rim. Vocês sabiam disso? Que quando o rim está sem funcionar normalmente, ele pode elevar a pressão. Priscila, explique melhor isso. Ó. Eu coloquei até aqui no slide. Eu coloquei até aqui, ó. Os vasos e rins podem causar uma insuficiência renal. E aí eleva a pressão. Como é isso? Vou explicar para vocês. Vou olhar para vocês para explicar melhor. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso rim tem uma função importantíssima, que é filtrar nosso sangue. Então, o que é que ele faz? Ele filtra o sangue, absorve o que é bom, né? Reabsorve no organismo o que é bom, e o que não é bom, ele faz o quê? Ele vai ser eliminado. Então, como assim, Priscila? Aquilo que é bom do meu sangue, ele vai ser reabsorvido para o organismo e o que não é bom vai ser eliminado. Eliminado através de quê? De urina. Então, a nossa urina são resíduos do nosso corpo, são coisas ruins do nosso corpo, coisas que estão em excesso. Então, se eu não tenho um rim funcionando, vocês concordam comigo que eu vou juntar no meu corpo todas as toxinas, eu vou juntar coisas ruins do meu corpo, e aí o que é que vai acontecer? Se eu juntar um monte de sal no meu corpo, que era para ser eliminado, vocês concordam comigo que minha pressão vai elevar? Porque o meu rim não está funcionando. Vai elevar. Professor, Oi. licença interromper. Foi algo muito importante que aconteceu comigo essa semana. Eu tive, até comentei com Suerda, com as meninas aí da turma, que eu tive, durante 4 dias, eu estava verificando minha pressão, que ela é 10/8, como eu já comentei na sala. Sim. E esses dias estava 14/9. Certo. Aí eu fiquei já preocupada, né? Aí fiz uns exames por conta própria mesmo. Sim. E deu alteração no pH e da urina. Aí tem a observação, deu cristais de oxalato de cálcio. Certo. Ou seja, tem resíduos aí nessa urina. Essa urina tá bem densa, né? Bem ácida. Isso. Então, pode ser também o motivo da elevação da sua pressão. Que seria, no caso, isso aí, umas pedrinhas, né? Isso, excessos de resíduos que cristalizou, tá? Então, possivelmente você tá aí com os cálculozinhos, com os cristalzinhos. Você sentiu dor? Bastante, principalmente na lombar. Estou tomando bastante água, direto. Pronto, porque são resíduos, são cristalzinhos, né, de excessos de resíduos, e aí você está eliminando. Então, deu essa presença aí na urina, significa que você está com os cristais. Pode elevar a sua pressão? Pode, sim, inclusive por conta da dor, tá certo? A dor faz com que a gente tenha um picozinho de pressão, tá? Então, vocês conseguiram compreender essa questão? Oi, meu amor. Eu consegui entrar na conta do meu filho, viu? Do Hugo Novaes, que é o meu pai. Eu coloquei aqui, Alessandra. Reconheci você. Tô vendo, viu, Alessandra? Você conversa, viu, bichinha? Tá bom, viu? Vamos lá, menino, nem no online perdoa, né? Não, essa safada saltou e fica tirando onda aí. Vamos lá, vamos voltar, senão não dá tempo pra gente, que eu quero fazer uma revisãozinha também com vocês. Então, vocês entenderam essa questão do rino, entenderam? Que não necessariamente a pressão elevada é somente o coração, pode ser outro fator. Eu vou trazer uma situação que aconteceu numa pessoa próxima à minha família, que estava com a pressão bastante elevada. Ele é atleta, apesar de já ser idoso, mas ele é atleta, certo? E aí a pressão dele estava dando bem elevada. E aí ele foi para o cardiologista, fez todos os exames, estava tudo ok. E aí a gente resolveu encaminhar ele para um nefrologista, certo? Que é o profissional médico que cuida da parte dos rins, a parte renal. E quando chegou lá, ele estava com um tumor em um rim,
certo? Que já tinha atingido os ureteres e a bexiga, parte da bexiga. Então, olha o que é que estava fazendo com que o rim tivesse aí prejudicando, né, a função arterial, a questão da hipertensão, tá? Então, a gente não pode se limitar só às questões do coração. Pode ser que a pressão alta seja por outros motivos, tá? Outro motivo que pode elevar a pressão, gente, sem ser do coração, na parte cerebral, o AVC. O AVC, ele tem também, pode elevar essa pressão, geralmente ocasiona. Então, assim, da mesma forma que eu estou dizendo que uma hipertensão normal por conta do coração pode causar um infarto agudo do miocárdio, pode causar um AVC, pode causar uma insuficiência renal, mas também o contrário, entendeu? Então, assim, a pressão pode ser um sinalizador de algo que está errado, mas também quem é hipertenso pode não ter o rim prejudicado, mas futuramente ele pode ficar com o rim prejudicado. Vocês conseguiram entender isso? Que a hipertensão pode ser um sintoma, mas pode também ser uma consequência. Entenderam direitinho? Sinaliza aí pelo menos com um legalzinho. Quem tá... Professor. Oi. Sim. Oi, Tatiana. A minha mãe, ela tem pressão alta. Certo. Ela tá tomando um remédio, só que agora a cabeça dela tá doendo direto. Certo. Aí ela acha que tem que trocar o remédio. Qual o conselho que você dá? Voltar ao médico. Primeira coisa, vamos aferir a pressão dela, né? Se ela estiver tomando o medicamento e ainda assim estiver elevada, possivelmente esse medicamento não está fazendo efeito. Mas antes de você ir ao médico, antes de botar a culpa no medicamento, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Você vai no medicamento dela, vai pegar a bula, certo? E vai olhar as recomendações, como é que ele deve ser tomado. Porque às vezes a pessoa toma da forma errada ou no horário errado. Tipo assim, não é para tomar após a alimentação. Tem medicamento que não pode. E aí, de repente, ela toma após a alimentação. Então, vamos primeiro ler a bula, saber se ela está tomando da forma adequada, no horáriozinho certo. Depois que checar isso, você vai verificar a pressão dela várias vezes ao dia, pelo menos aí 3 vezes ao dia, certo? Se continuar elevada, aí sim eu recomendo que você busque ajuda médica para poder investigar o porquê esse medicamento não está fazendo efeito e de repente mudar, certo? Ficou Tá claro certo. isso aí? Vamos lá, vamos adiante. Então, gente, quem é hipertenso pode ter complicações futuras se não tratadas, né? Pode, se você não tiver um acompanhamento, não tiver tomando a medicação direitinho, pode gerar um infarto agudo do miocárdio, pode ter um AVC, pode ter uma insuficiência renal. Caso a pessoa não tome a medicação da forma adequada e não esteja fazendo acompanhamento médico. Priscila, o diabetes vai lá pra cima, né? Oi? Quem tem diabetes vai lá pra cima, né? Sim, também. Oi, Jaqueline. Bom dia. Tô lhe vendo, viu? Espero que esteja me ouvindo. Faça um legalzinho aí se estiver me ouvindo. Sinaliza aí com legal. Legal. Ótimo. Aqui com a gente. Ótimo. Obrigada, Nicásio, pelo suporte. Aí pode fechar agora o microfone. Pode fechar? Ó, Vamos lá. Então, Jaqueline, só para lhe atualizar, a gente tá vendo aí o assunto de hipertensão arterial, certo? Então, vá acompanhando aí. Qualquer dúvida, a senhora pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Jeane falou, quem tem diabetes pode ser um fator de risco para hipertensão. Pode sim, tá certo? Então, é uma doença crônica que pode gerar também esse fator de risco, tá? Tanto a hipertensão pode gerar a diabetes, como a diabetes pode gerar a hipertensão. Por quê, gente? Porque é um mau hábito alimentar.
né, um problema de mau hábito alimentar, mau hábito de vida. Então, um leva ao outro o risco. A gente se ilude de achar que a diabetes é só a questão do açúcar, mas não, é massa, é gordura, tá certo? Eu vou falar já da diabetes, mas aí, como o Jeane trouxe isso, eu gostaria de falar também. Então, vamos recapitular aí para quem chegou depois. A hipertensão é a pressão elevada, certo? Que ela é gerada a partir do momento em que eu tenho um mau hábito alimentar e começa a gerar gordura nas artérias e esse sangue começa a ter dificuldade de passar. Priscila, mas todo mundo que é hipertenso tem gordura nas artérias? Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Às vezes é porque o vaso está bem estreitinho e aí tem dificuldade de passar o sangue. Então, se o vaso está bem estreito, eu tenho dificuldade que esse sangue passe. Vocês concordam comigo? Então, o sangue vai ter dificuldade para passar na artéria, porque ele está estreito. Pode ser por conta da gordura? Pode. Pode ser que o coração está bombeando muito acelerado? Pode. Você concorda comigo? Se o coração começa a bombear muito, 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 ele vai começar a jorrar muito sangue? Muito sangue. E se vai rojar muito sangue, vai acontecer o quê? As artérias vão ter muita força. Vai passar muito sangue com muita força nas artérias e a pressão vai elevar. Então, ficou entendido que não necessariamente a pressão se eleva por conta de obstrução das artérias. Pode ser porque o sangue esteja batendo, ou o coração esteja batendo muito rápido e bombeando sangue. Pode ser que as artérias estejam obstruídas e pode ser que as artérias estejam bem estreitas e aí esse sangue tem dificuldade de passar. Tranquilo? Ficou entendido isso aí? Todo mundo compreendeu, gente? Me sinaliza aí. Sim. Certo, obrigada. Vamos lá, vamos passar adiante. Então, ó, fica aí o alerta, gente, para quem tem hipertensão, quem tem pressão alta, cuidem-se, tomem a medicação direitinho, para que a gente não venha ter prejuízos futuramente, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, como eu estou falando aqui que pode gerar o AVC, um sinal do AVC é, por exemplo, a gente pedir para o paciente sorrir e ele não conseguir sorrir dos dois lados, tem uma assimetria. Um lado fica morto e o lado ele consegue realmente sorrir. O outro sinal seria a gente pedir para o paciente levantar os dois membros superiores e ele não conseguir levantar um, que é justamente do lado do sorriso que não foi respondido. E o outro sintoma é a gente pedir para ele falar uma frase simples e ele ter dificuldade na fala. Então, imediatamente levar para o pronto-socorro, porque quanto antes você chegar na assistência, menor serão as sequelas, certo? Tranquilo? Isso aqui é só uma dica. E aí, a hipertensão, gente, como eu falei para vocês, vai ter um volume de sangue a ser bombeado. Lembra que eu falei que o coração ele vai jorrar bastante sangue e aí vai passar com muita força nas artérias, elevando a pressão. Pode ser devido aos rins não funcionarem, que eu falei para vocês, né? Pode ser a contração do coração ineficaz e aí vai ter uma maior frequência cardíaca porque vai tentar compensar, o coração vai ficar tentando bater mais rápido e aí vai elevar os batimentos, certo? A resistência das artérias é aquela questão que eu disse, que elas podem estar estreitinhas e o sangue ter dificuldade de passar, ou pode ser por conta da gordura. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em relação ao infarto agudo do miocárdio, quando uma pessoa tem uma artéria totalmente obstruída, ela infarta. Ou seja, o infarto seria o quê, gente? O coração totalmente com uma artéria obstruída, cheia de gordura.
O sangue vai conseguir passar para irrigar o coração se tiver lá totalmente obstruído? Não. Não. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que o coração não vai receber o sangue naquele local. Vai acontecer uma necrose, certo? O coração não vai receber o sangue que deveria receber, porque a artéria está obstruída. Aí pergunta, o que é que vocês acham? Será que quem é que tem mais risco de morrer quando tem um infarto? Uma pessoa jovem ou uma pessoa que já é mais idosa? O que é que vocês acham? Jovem. Pessoa jovem, certo? Tem mais risco de falecer. Mas por quê? Por quê? Vamos lá, deixa eu explicar. Tem alguém com o microfone aberto que está causando ruído. Era a Mariana, eu fechei, tá, Mariana? Vamos lá, por quê? Porque o coração que já é idoso, se ele teve alguma pequena obstrução, uma obstrução parcial, ele consegue abrir um novo caminho, como se fosse assim, o sangue consegue percorrer um novo caminho. E essas artérias, elas conseguem ficar mais flexível, ou seja, as artérias de uma pessoa jovem é mais resistente, mais rígida. E uma artéria de uma pessoa idosa é mais flexível pelo tempo mesmo de vida, certo? E outra, se eu vi que quando era jovem teve uma pequena obstrução, começou a desviar um caminhozinho, o coração é sábio. Se o sangue vê uma obstrução aqui, ele abre um novo caminho nos capilares, nos vasinhos pequenininhos. Então, uma pessoa que é mais idosa, ela tem mais caminhos abertos ou menos? O que é que vocês acham? Mais, professora. Mais. Então, qual a probabilidade de uma pessoa idosa que tem um pequeno infarto sobreviver? Porque o sangue ele vai ter mais caminhos a percorrer, a fugir, né? Até um novo caminho. O jovem ele não vai ter esses novos caminhos, porque ele ainda é jovem. Então, além da artéria estar bem resistente ainda, que não é uma artéria flexível, ela ainda tem esses novos caminhos, entendido ou não. Por isso que o risco de um idoso sobreviver a um infarto é maior, né, um pequeno infarto, do que um jovem. O jovem geralmente é fulminante, tá? Então, vamos mais adiante. Vamos passar. Vamos lá. A gente já falou de sístole e diástole. Sístole é quando o coração se contrai e diástole é quando o coração relaxa. Então, numa pressão que é 120 por 80, né, que é o 12 por 8. Quem é a sístole? É o 120, que é o 12. Quem é a diástole? É o 80, que seria o 8, né? Então, quando o coração se contrai, a gente marca a pressão máxima. E quando o coração relaxa, a gente marca a pressão mínima, tá certo? Então, sístole e diástole é quando há a contração e o relaxamento do coração. Isso aí a gente já falou. Priscila, quais são as causas da hipertensão? Pode ter o fator hereditário genético, né? A questão genética. Então, se minha mãe ou meu pai são hipertensos, eu tenho um fator de risco, eu tenho uma probabilidade de herdar isso deles. A obesidade, certo? Por que a obesidade, gente? Por aquela questão do mau hábito alimentar que vai gerando, muitas vezes, obstrução nas artérias. O estresse faz com que a gente tenha picos hipertensivos, que a gente tenha dores de cabeça, né? Que a gente tenha vários problemas. Eu digo muito que o estresse hoje é nosso pior aliado, né? É a doença do século, que a gente chama. Porque tudo, ele gera uma resposta no nosso corpo, certo? Então, eu coloquei aqui que o estresse também vai aí ser uma causa da hipertensão. Alimentação não saudável e o excesso de sal. Deixa eu dar uma dica, gente. A questão do excesso de sal. Se você viu que a comida não está no ponto,
né, da questão de sal, evitem colocar o sal em cima da comida após a comida já estar pronta. Gente, é um veneno, tá? Outra dica que eu posso dar para vocês é fazer o sal de ervas. Né? Eu sei que o sal rosa é bem caro, então vocês podem pegar o sal grosso, triturar junto com ervas, alecrim, orégano, salsinha, manjericão, tritura. Por quê? Porque você não vai precisar salgar tanto a comida, usar tanto sal, porque as ervas em si já vai dar o sabor. Então seria uma dica. Priscila, eu uso esse sal em casa. Foi passado por uma nutricionista que trabalha comigo. Certo. Triturando o sal grosso e fazendo ele é maravilhoso. Nem de quinó você precisa, porque o quinó também tem muito sódio. Aí o sal de ervas ele já substitui o quinó também. Exatamente, nada de quinó, nada de sazon, nada de temperos artificiais. Isso é um veneno, é sódio puro, sabe? Então a gente precisa evitar isso. Então essa diquinha aí do sal grosso, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de comprar sal rosa. O sal rosa ele é realmente, e nem todo canto vende o sal rosa original, viu? Às vezes eles fazem aí umas imitações e a gente acaba levando sal grosso tingido de rosa. A verdade é essa. Então, a dica que eu dou, que Ruizete até trouxe aí, tá vendo? Uma recomendação da nutricionista. Então, o que eu tô falando aqui não é uma balela, não é uma mentira, é algo que eu tenho um respaldo mesmo. Então, pode utilizar o sal grosso, triturar no liquidificador com ervas, porque a gente evita de estar salgando muito a comida, porque a erva em si já vai dar o sabor, tá certo? Então fica a dica aí para a gente estar evitando salgar muito. Então, quais são os fatores internos, né? Falta de exercício, má alimentação, sal em excesso, o álcool e o tabagismo também entra aí para causas da hipertensão. Então, quem fuma, quem usa muito álcool pode gerar aí a hipertensão. Priscila, se liga aí que vai ter questãozinha de prova. Então, sintomas da hipertensão. Eu falei o conceito e sintomas da hipertensão. Olha que curioso, a maioria das pessoas que são hipertensas, elas não têm sintomas nenhum. Esse que é o perigo, que às vezes não apresenta sintomas nenhum. E aí, por que é perigoso? Porque se eu não tenho um sintoma, eu não sei se está alta a pressão. Eu não vou me medicar, eu não vou buscar ajuda médica, certo? Então, esse é o perigo, quando a hipertensão é silenciosa, que não tem sintomas. Mas tem muita gente que o principal sintoma que dá, por exemplo, se eu tiver um pico hipertensivo, o primeiro sintoma que dá em mim é a dor de cabeça. É uma dor forte na cabeça, geralmente na nuca, tá? Tontura. Muita gente não sabe, mas realiza também a questão do sangramento nasal. Então, muita gente não tem esse conhecimento desse sintoma, mas a hipertensão, ele pode gerar sangramento nasal. Por quê? Porque o coração vai estar bombeando sangue em excesso, muito rápido. E aí acaba liberando muito o sangramento, né? E nasal, na verdade. Rubor facial, que é rubor facial? Vermelhidão na face. Então, tem muita gente que tem esse sintoma, que quando tá com a pressão elevada, fica logo com o rostinho vermelho. Cansaço, náusea, eu sinto náusea quando a pressão eleva, né? Falta de ar e visão borrada, visão turva. Esses são os sintomas da hipertensão. Gravem, guardem, porque é questão de prova. Mas não se preocupe que eu coloquei na nossa revisãozinha, tá? Todos esses sintomas. Consequências, como eu falei, quem é hipertenso, gente, corre um grande risco de ter derrames cerebrais, de ter infarto agudo do miocárdio, de ter insuficiência cardíaca, de ter angina. Angina de peito é quando é aquela dor no peito que a gente diz assim, ai meu Deus, eu vou infartar, né? Não tem gente que tem aquela dor no peito e diz que vai infartar.
Angina é a dor no peito. A dor no peito significa dizer que não está chegando sangue suficiente no coração. Mas não significa dizer que está necrosado, porque a necrose é o infarto. Angina é uma isquemia, é a falta de oxigênio, que não está suficiente. E o infarto é quando falta totalmente, quando não chega oxigênio no coração, porque a artéria está obstruída, tá? Insuficiência renal, vocês já sabem que pode ser uma consequência aí da hipertensão. E alterações visuais, tá? Então, essas são as consequências de uma pessoa que é hipertensa e que não faz o tratamento direitinho. Isso é o grande perigo, tá? Priscila, como é que eu trato? Primeira, e como é que eu dou o diagnóstico? O diagnóstico, primeiro, a gente tem que ver o quê? Aferir a pressão em horários diferentes. Não adianta aferir sempre no mesmo horário, não. Por quê? Porque, às vezes, aquele horário é o horário que eu tenho mais estresse no dia. Por exemplo, vamos supor que de meio-dia para mim é o momento mais estressante. Aí eu vou aferir a pressão. Aí sempre dá alterada. Mas não significa dizer que eu passo o dia todo com a pressão elevada. Então, por isso que é bom verificar em vários horários do dia. Então, medir a pressão regularmente. Se eu vi que realmente está alterada, está alta, eu busco ajuda médica. Vou para o cardiologista vai passar todos os exames necessários para ver o coração. E aí, como é que eu realizo o tratamento? Eu preciso verificar a pressão arterial regularmente, é um tratamento. Ter uma alimentação saudável, evitar açúcar, doce, gordura, né? Realizar atividade física, diminuir o sal. Fica a dica do sal de ervas, tá? O sal grosso de ervas, guardem aí, procurem na internet a medição correta, é só colocar sal de ervas, e vocês vão ver que eles colocam a medição bem direitinho, quanto de sal grosso para quanto de ervas. Não fumar, não beber, controle do estresse, que isso a gente vive num mundo estressante, então busque uma forma de vocês encontrarem um equilíbrio, né? Por exemplo, eu toda noite eu faço um exercício comigo, um exercício de relaxamento. Como é que eu faço? Coloco na internet, né, música para relaxar, sempre antes de eu dormir. Faço minha oração. Depois que eu faço minha oração, eu mentalizo tudo que foi de ruim do meu dia, todos os pensamentos que me angustiam, tudo que me está trazendo um sentimento ruim. Eu imagino como se estivesse saindo do meu corpo. Sabe quando as folhas murchas caem da árvore? Pronto. Às vezes eu consigo até imaginar mesmo, como se fosse folhas caindo e cada sentimento desse ruim saindo de mim. E aí eu elimino, jogo para fora do meu corpo. E depois, em seguida, eu mentalizo como se fosse uma luz. Às vezes eu consigo visualizar até a cor da luz. Qual é a cor dessa luz que está vindo para mim? Essa luz sempre eu consigo visualizar sendo projetada do céu para mim, como se fosse entrando na minha cabeça e irrigando todo o meu corpo. Gente, isso é um exercício meu. Eu estou trocando experiência com vocês de algo que dá certo para mim. Mas aí vocês vão buscar coisas que vão acalmar o dia de vocês, né? Um exercício de vocês. E aí eu imagino, geralmente eu imagino uma luz amarela, né? Que vem do céu mesmo, e irriga, como se fosse assim, renovando todas as minhas energias, fluidificando o meu corpo, né, trazendo paz, trazendo pensamentos positivos, e é impressionante como traz um efeito positivo. Eu fico leve, meus ombros ficam mais leves, porque eu consigo jogar para fora aquilo que é ruim. Eu alimento a minha mente de coisas boas e dá super certo. Eu amanheço o dia leve, eu vou dormir leve, tá? Então, fica uma dica, não sei se vai ser uma forma boa para vocês, mas para mim sempre funciona. Busca uma música que relaxa, busca uma oração para quem acredita em Deus, que traz um conforto, que traz uma paz de espírito. Eu sempre faço isso.
não necessariamente precisa ser uma música religiosa, mas pode ser uma música que lhe traz tranquilidade, tá? Mas é importante vocês buscarem essa paz interior, né? Um exercício. Seguir as orientações médicas, usar os medicamentos, que é super importante, tá? Não abandonar o tratamento. Qual é o grande problema que eu vejo das pessoas que sempre falham na medicação? Ai, professor, é porque hoje eu esqueci de tomar um medicamento. Ai, eu tenho uma pressão alta, mas eu não gosto de tomar medicação. Isso não existe. Precisa tomar um medicamento. Precisa mudar o hábito, né? A gente tem um grande exemplo, a nossa professora Ilana. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim, uma galeguinha. Ela resolveu mudar a vida dela. Ela é bem jovem, né, e hipertensa. E herdou isso do pai e da mãe. E aí ela disse, poxa, eu não quero. Chorou muito quando o médico diagnosticou que ela era hipertensa. Como é que pode eu tão jovem, antes dos 30 anos, já ter que tomar medicação? E aí ela bateu o pé e disse, eu vou mudar minha vida. Mudou, perdeu, acho que foi uns 10 ou 12 quilos. E aí hoje ela não precisa mais utilizar o medicamento. As funções dela voltaram ao normal. Então é só a gente querer, né, que a gente consegue. Mas eu tá com a pressão elevada e simplesmente achar que não devo tomar o medicamento, isso não existe, tá? A gente pode ter aí uma complicação séria, como vocês viram, uma hipertensão, ou um AVC, um infarto, uma insuficiência renal, porque não tá tomando a medicação, tá? Trouxe aqui alguns medicamentos, só para vocês terem ideia. Tem medicamento que ele funciona como, gente? Eliminando o excesso de sal na urina, que são os diuréticos. Um exemplo, a furosemida. Furosemida, ele faz com que você urine bastante, ou seja, vai estar eliminando o sódio através da urina. Tem os antagonistas de cálcio, que é isso? O nosso coração, para ele poder se contrair, ele precisa que entre cálcio. Então, para o coração se contrair, tem que entrar cálcio. Então, se eu quero que o coração diminua os batimentos, por quê? Porque lembra que quem é hipertenso tem uns batimentos bem acelerados? Então, como é que eu posso controlar esse batimento que está bem acelerado? Diminuindo a entrada de cálcio. Por exemplo, o amlodipino. O amlodipino é justamente isso, ele bloqueia um pouco a entrada do cálcio, fazendo com que o coração bata mais devagar e não fique batendo tão acelerado, tá? Tem os beta-bloqueadores também, por exemplo, o propanolol, que também diminui a contração cardíaca. Tem outros que vão relaxar os vasos. Lembra que eu falei que às vezes tem pessoas que ficam com o vaso bem resistente, fazendo com que quando o sangue passe, não tenha facilidade para passar na artéria, ela tem que ser flexível, a artéria, e não resistente. Então, tem o captopril, o enalapril, que faz com que o vaso fique mais relaxado, tá certo? Tem medicamentos antihipertensivos, principalmente esses que provocam o relaxamento do vaso. Por exemplo, captopril, enalapril, losartana, valsartana, que causam uma tosse seca. Se persistir essa tosse seca, é interessante que você comunique ao médico para ele fazer uma substituição desse medicamento, tá? Porque às vezes é uma tosse que persiste e não para. Às vezes é uma tosse seca, mas que ela só insiste em ficar nos primeiros dias que você começa a medicação, tá certo? Então, seria interessante comunicar ao médico, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, gente? Vocês ficaram bem caladinhos agora. E aí eu não sei se vocês estão... Ótimo, tá ótimo. Então vamos voltar. Sim. É muito ruim aula assim. Ô, mulher. Mulher, eu fico inquieta, impaciente. Ai. Mas tá dando para ouvir direitinho? Vocês estão conseguindo compreender? Eu tô no celular e todo canto que eu vou, eu levo ele.
Mas se ela vai botar os slides no grupo depois, eu tô tirando print da tela, tá anotando tudo, os slides ela bota. Mas assim, o áudio tá saindo direitinho, não tá pra vocês? Eu não tô falando porque eu tô lavando louça e cortando frango e escutando. Mas estão aprendendo. Ela tá em cima do cesto. Mas é muito diferente, é diferente demais. Por isso que é ruim ter aula online. O ruim é esse, pode ir assistindo e passando pano na casa. Quem já viu isso? Pois é, mas eu quero saber de vocês, se vocês estão concentrados na aula, se estão conseguindo o conteúdo. Não adianta estar fazendo uma tarefa. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de acompanhar, assim, porque é tão esquisito. Mas vai se adaptando. Infelizmente, tem algum telefone causando um ruído. Fechei. Então, assim, a gente precisa se adaptar, tá? Direitinho, porque é uma necessidade, né? A gente não tá aqui de forma online porque queremos, e sim porque é uma necessidade que a gente tá enfrentando. Então, vamos ter paciência, vamos se adequar aos pouquinhos. Já já a gente tá de volta, se Deus quiser. Mas eu acredito que o áudio tá saindo direitinho, tá dando para vocês acompanharem. Tentem, quando vocês estiverem no momento de aula, tentem focar na aula mesmo. Deixa os afazeres de casa para outro momento. Porque se vocês estivessem indo para a aula, vocês não iriam fazer as atividades de casa, não é verdade? Então, é interessante que vocês... Priscila. Oi. Já viu aquele ditado, o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente? A gente estando fora, a gente não tá vendo a bagunça de casa. A gente estando em casa, a gente tá vendo a bagunça e quer ajustar. Eu sei que tá errado. Eu tô concentrada na aula. Mas vamos tentar focar na aula, porque para vocês não ficarem prejudicados, tá certo? Porque se vocês tinham um momento de ir para a aula, vocês têm que reservar esse momento. A questão de organização, de disciplina, tá bom? Tudo na vida da gente é organização e disciplina, metas, objetivos, a gente precisa cumprir. Então, espero que vocês consigam, tá? Conciliar direitinho, reservem esse momento para a aula e qualquer dúvida eu tô aqui, tá? Hoje o áudio, eu acredito que, como o Risete acabou de falar, tá bem melhor porque realmente eu tô dedicada a vocês, eu não tô numa sala de aula, eu não tô com o microfone longe de mim, eu estou com o microfone, né, direcionado para vocês mesmo. Então o áudio fica maravilhoso, eu acredito. Tá perfeita a aula de hoje, está sendo bem melhor do que o aplicativo da própria empresa, porque tá horrível pelo aquele outro site que deram a gente. Mas vai dar certo, eles estão adaptando, né? Tudo que é novo tem problemas, passa por momentos de testes, então vamos se organizando que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos concluir hipertensão para a gente ir para diabetes, tá? Gente, a questão de aferir a pressão, como vocês já viram, né? Sempre que vocês forem aferir a pressão de alguém, explique o que vocês vão fazer, explique que vocês vão apertar um pouquinho, mas que não vai ser nada que cause muita dor. É interessante que essa pessoa esteja repousando aí pelo menos 5 minutos, né? Às vezes a pessoa vem andando, vem eufórica e acaba elevando um pouco a pressão. Não deve ter feito esforço físico de 60 a 90 minutos antes de aferir a pressão. Não ter ingerido bebida alcoólica. Para as pernas estarem descruzadas no momento de aferir, tá? E afastar roupas do local do manguito. Porque às vezes fica a roupa apertando, né? E isso pode interferir no momento de aferir a pressão. E a altura do braço, gente, é para estar na altura do coração. Nunca tá pendurado o braço, né, em direção para o chão. Sempre apoiado em cima de uma mesa, em algum que dê um suporte aí para o braço estar quase na altura do coração. Professora, oi. Só uma dúvida. Quando eu vou aferir também a do meu esposo, eu peço para ele não falar também. Isso, é certo? É certíssimo, principalmente se for digital, tá? O aparelho digital é muito sensível. E aí, não, o meu não é digital, não. E aí causa essa alteração. O que seria uma pressão ótima? Uma pressão ótima, né? Seria o 12/8, que é o 120/80.
ainda dentro do limite do normal, 130 por 85, tá? A partir de 130 por 90, a gente já fica com a orelha em pé, tá certo? Para hipertensão. Tranquilo? Quem é que tá com áudio aberto? Tranquilo. Certo. Eu acho que é Josi que tá com áudio aberto. Vamos lá. Vou falar agora um pouquinho da diabetes, tá certo? E do teste de glicemia capilar. Gente, vocês sabem o que é a diabetes tipo 1 e tipo 2? Vocês conseguem diferenciar de diabetes tipo 1 e tipo 2? A diabetes 1 é que você já nasce com ela, que já é de família. A 2 é que você adquire depois dos 30 anos. Vamos lá. Devido à alimentação, essas coisas todas. Eu acho que é isso que o marido tá assim. Tem a ver, certo? Mas a gente pode melhorar. Não é que está errada a sua colocação, mas a gente pode melhorar, certo? Vamos lá. Professora? Oi. A primeira, ela... Eu creio que seja assim. Uma vai absorver mais a insulina e a outra não vai absorver mais nada. Vamos lá. Também faz sentido. Primeira coisa, a gente entender a diabetes, a gente precisa entender a questão fisiológica do nosso organismo. Como é que nosso organismo funciona? A gente tem um órgão chamado pâncreas, que é esse aqui, que eu estou sinalizando aqui com o mouse. E esse pâncreas, ele tem uma função extremamente importante, que é produzir insulina, certo? E o que é que faz a insulina? A insulina simplesmente vai retirar o açúcar que está em excesso dentro do vaso sanguíneo. Então, vamos lá. Quer dizer que todo açúcar que a gente come fica no vaso sanguíneo. Açúcar, massa, tudo que for carboidrato gera açúcar no nosso organismo. E aí esse açúcar fica lá acumulado dentro do nosso vaso sanguíneo, dentro do nosso sangue. E aí é interessante ter muito açúcar dentro do vaso sanguíneo? Não, não é interessante. Então, a insulina ela vai fazer isso, retirar a quantidade de açúcar que está em excesso no sangue e levar para as células e músculos. Por quê? Nas nossas células e nos nossos músculos, a gente precisa de energia. Nosso corpo precisa de energia para poder funcionar. E açúcar é energia. Então, a insulina ela tem essa função importante, certo? Retirar o excesso de açúcar que está no sangue e levar para as células e para os músculos. Entendido ou não? Então, esse é o funcionamento normal do nosso corpo. O que é que vai acontecer com a pessoa que tem diabetes tipo 1? Simplesmente a pessoa nasce ou adquire ainda na infância com problema na insulina, ou seja, o pâncreas não vai conseguir produzir insulina suficiente. Então, se eu não produzo insulina, eu consigo retirar o açúcar que está no sangue? O que é que vocês acham? Se o meu pâncreas não está produzindo o suficiente, eu vou ter esse trabalho da insulina retirar o açúcar do sangue? Não. Não vai acontecer. Não. E aí eu vou ficar como, gente? Eu vou ficar fraca, porque eu não vou ter energia no músculo, eu não vou ter vida nas células. Vou ter um problema. E aí o que é que eu tenho que fazer? Se eu não produzo insulina, se meu pâncreas não produz insulina, o que é que eu tenho que fazer? Tomar insulina. Eu tenho que administrar insulina no meu organismo para que ele consiga fazer esse trabalho. Estão entendendo ou não? Então, diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina suficiente. E aí a pessoa nasce com esse problema ou adquire ainda na infância. Tipo assim, o pâncreas dela começa a não funcionar da forma adequada. Ela tem um problema na insulina e eu preciso administrar insulina. Então, quem tem diabetes tipo 1, obrigatoriamente tem que tomar insulina. Não resolve a metformina, não resolve o medicamento oral, comprimido, não resolve. Tem que ser insulina. É insulina sempre. Ele vai ser dependente da insulina pro resto da vida, tá?
Quem tem diabetes tipo 2, o que é que vai acontecer? A pessoa nasce com... Professora, tem como repetir algumas coisas aí? Porque ficou mudo, eu não estava ouvindo nada. Tá, vamos lá. Então, diabetes tipo 1. O que é que vai acontecer com a pessoa que tem diabetes tipo 1? O pâncreas dela, que é esse órgão aqui, não vai conseguir produzir insulina, certo? Não consegue produzir. E se não tem insulina, a insulina não consegue retirar o açúcar que está no sangue. Então, todo o açúcar que você ingerir vai ficar lá no sangue e vai ter um problema sério, que não pode ter açúcar em excesso no sangue. O açúcar é para estar distribuído, não é, tanto no sangue, numa quantidade normal, como nas células e como nos músculos. Então, a pessoa que tem o pâncreas aí sem funcionar adequadamente, ela tem diabetes tipo 1, certo? Então, essa pessoa que tem diabetes tipo 1 vai precisar tomar insulina para o resto da vida, porque o pâncreas não funciona adequadamente, não produz insulina. E diabetes tipo 2, a pessoa nasce com o pâncreas normalíssimo, produzindo lá insulina, porém eu começo a empurrar açúcar no meu organismo, começo a comer muito doce, começo a comer muita massa, começo a comer muito carboidrato, e aí o que é que vai acontecer? Essa insulina que o pâncreas produz não consegue dar conta. Meu amigo, ela tá comendo muito doce e eu não consigo retirar todo esse açúcar do sangue. Aí ela começa a ficar resistente. Não consegue agir normalmente. Aí o que é que eu tenho que fazer? Tomar um comprimido para ser uma força-tarefa para essa insulina. Tipo assim, vamos ajudar a insulina a trabalhar? Mas vocês acham que só isso resolve? Eu preciso mudar o hábito alimentar e fazer exercício físico, senão não resolve. Só o medicamento não vai dar conta, certo? Então, é isso. Diabetes tipo 1, a pessoa nasce ou adquire na infância, né? Porque o pâncreas não produz insulina. Então, eles têm que tomar obrigatoriamente insulina. Diabetes tipo 2, ele nasce com pâncreas normal, porém, eu sobrecarrego o pâncreas, comendo muito açúcar, muito carboidrato. E aí ele não consegue dar conta, ele não consegue trabalhar sozinho, precisa de um medicamento para ajudar, certo? E aqueles que comem exageradamente, só o medicamento não dá conta. Porque a insulina começa a não conseguir mais trabalhar, ela perde as forças e aí eu vou ter que administrar também insulina. Ou seja, quem tem diabetes tipo 2 bem avançado, precisa tomar tanto a insulina como o comprimido, a metformina, tá? Professor, Oi. Eu fiz os meus exames, deu 176, daí eu tô tomando remédio, mas eu não tô fazendo caminhada, porque eu sou preguiçosa. Pois resolva isso na sua vida. Tem que fazer caminhada, mulher. Porque vai ser uma força-tarefa aí, vai ser uma ajuda a mais, não é? A gente precisa mudar o hábito. Vamos trazer os sintomas? Cuidado, gente. Eu não quero que ninguém aqui fique dizendo, ai meu Deus, eu tenho diabetes. Tenho todos esses sintomas. Calma, tá? Não necessariamente. Tem que fazer exame para saber, tá? Então, vamos lá. Quais são os sintomas? Vontade de urinar diversas vezes. Claro que fazer xixi várias vezes não significa dizer que é diabético. Não significa. Pode ser infecção urinária, pode ser nervosismo, estresse. O estresse e o nervosismo dá vontade de urinar. Fome frequente, sede constante. A pessoa começa a perder peso. Vixe, Priscila, isso é uma questão de prova de concurso. Às vezes, a pessoa lá, sintomas da diabetes, aí bota vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, aí bota perda de peso. Aí na outra alternativa, coloca obesidade. Gente, sintoma da diabetes é perda de peso e não obesidade. Obesidade é um fator de risco, tá? Mas quando a pessoa adquire a diabetes, ela começa a perder peso. Se ela tiver uma diabetes severa, começa a perder peso, certo? Fraqueza, fadiga,
nervosismo, mudança de humor, ora tá estressado, ora tá tranquilo, ora tá estressado, náusea, vômito. Então, todos esses são sintomas da diabetes, certo? Quais são os... Priscila, Oi. desse sintoma que você falou, só tem um aí que eu tô achando estranho, que é perda de peso, porque o marido meu só engorda, porque perder peso ele não perde não, mas tudo aquilo ali ele tem. Mas se você vir um paciente com diabetes severa, fica bem magrinho. Diabetes severa mesmo, que tá até, ó, quem começa a tomar metformina, às vezes já começa a perder peso. A metformina em si já faz a gente perder peso, certo? Então, não é uma regra. Assim, pode ter esses casos que a pessoa não perde, mas tem casos que a pessoa perde muito. Fatores Professora, de... Oi. Eu comecei a tomar o remédio faz 15 dias, já perdi quase 3 quilos. Pois é, tá vendo? Vamos lá, porque regula, tá, gente? Começa a tirar o açúcar do sangue, começa a regular, e aí a pessoa vai perdendo peso, tá? Dá náusea, a medicação, mal-estar, vontade de vomitar. Às vezes no início dá esses efeitos, tá? Antigamente, um fator de risco era a idade maior que 45 anos. Hoje em dia a gente vê crianças com diabetes tipo 2. Então já não é mais uma regra. Então, desde pequenininho já existe essa predisposição em algumas crianças a ter diabetes tipo 2, pela questão alimentar, pela questão da família mesmo, que já é obesa, tem um convívio, né, que a pessoa já, um hábito alimentar ruim na família, e a criança começa a adquirir também. Se os pais têm diabetes, é um risco. Excesso de peso, risco. Sedentarismo. O colesterol, tá? Bom, baixo, porque tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. Se o colesterol ruim tiver muito alto e o colesterol bom tiver baixo, também é um fator de risco, certo? Hipertensão arterial é um fator de risco. Doenças, né, das artérias obstruídas é um fator de risco. Mulheres que tiveram diabetes na gestação, pode ser que ela desenvolva diabetes sem ser na gestação. E o uso de medicamentos, por exemplo, corticoide, medicamentos para hipertensão, podem desenvolver um risco para diabetes, tá certo? Então, esses são os fatores de risco. Priscila, o que danada é glicemia capilar? Que tem aí no livro. É simplesmente aquele examezinho do aparelhinho, que a gente fura o dedinho, coleta o sangue e vai gerar um valor. Gente, esse exame, ele vai dar diagnóstico da diabetes? O que é que vocês acham? Esse examezinho aqui do dedinho, que coleta o sangue, ele dá um diagnóstico que você está diabético? Ele vai dar só alterações, a gente tem que procurar um profissional. Isso, vamos lá. Oi. O medicamento que ele toma é esse aqui, fora a insulina que ele toma de manhã e de noite. Deixa eu ver, é a glifage, né? Que é a... Gordura, minha filha, lá em cima, ele só engorda, porque emagrecer tá longe, viu? Pois é, tem que mudar o hábito alimentar. Ele come tudo de besteira. Deixa eu voltar nessa questão aqui desse aparelhinho. Geralmente, gente, esse aparelhinho, eu não digo que ele é para diagnosticar a diabetes, e sim para ele monitorar a diabetes, tá? Vamos supor que eu cheguei no posto e fiz esse examezinho, ou que o cuidador foi lá e fez o exame, esse do dedinho, né? Como é que faz, gente? Tem que lavar as mãos, tanto quem vai fazer o exame, quem vai receber, né, a furadinha, tem que lavar as mãos, passar álcool em gel. A pessoa que vai realizar o exame tem que usar luvas, tá? Porque lida com sangue. Depois, higieniza o dedinho do paciente, fura com a lanceta que vem, né? E vai colocar a fita
que é essa fitinha aqui, ó, no aparelho. Quando o aparelho indicar que pode colocar a gota de sangue, a pessoa vem e coloca a gotinha de sangue aqui, tá? Quando a gente voltar às aulas normais, eu faço essa prática com vocês. Eu ensino a vocês essa prática lá na escola. Coloca o sangue, aí aqui automaticamente vai gerar um valor, certo? Qual é o valor de referência? Até 99, em jejum de 8 horas, a gente considera normal, certo? Após 99, já é um alerta. Epa, preciso realizar exames para saber se eu sou diabético ou não. Ou se minha glicemia está alta só hoje, porque eu exagerei no doce, no carboidrato hoje. Porque eu fui para uma festa de criança, né, que tem um monte de guloseimas. Pode ser momentâneo ou pode ser também porque você está diabético. Então, eu preciso investigar, fazer uns exames mais aprofundados. Priscila, e se eu não tiver em jejum, qual é o valor de referência? Ó, que a gente chama pós-prandial. Qual é o valor de referência quando a gente tem se alimentado? 139. Então, até 139 está normal, se você tiver se alimentado. Acima disso, já está elevado. Então, nossa colega aí que está com 170 e alguma coisa, ó, se for em jejum, está bem já mais elevadinho, que tem que entrar com a medicação, tá certo? Entendido os valores de referência? Ó, esse aqui é o aparelho, essa aqui é a fitinha, onde vai indicar, né, que você tem que colocar o sangue aqui. Isso aqui é a lanceta, que fura o dedinho da gente, tá certo? Então, o que é que tem que fazer? Lava, higieniza o dedinho, depois fura, coleta o sangue no aparelho e automaticamente ele vai gerar um valor. E aí eu vou observar esse valor. Tá certo? Porque esse valor aqui, gente, é do açúcar que está no sangue do dia. Quando a gente faz aquele exame da garapa, da curva glicêmica, ele pega um histórico de açúcar no nosso sangue de 3 meses para trás. Ou seja, ele tem como saber a média de açúcar no nosso sangue durante 3 meses. Diga aí como é legal, tá? Então, aí ele tem uma precisão maior. Olha aqui o que eu coloquei. O açúcar normal no nosso sangue é esse azulzinho, ó, seria essa quantidade. Quando ele está abaixo, ó como é que fica. Bem pouquinho, então a pessoa pode ter tontura, pode ter náuseas, pode ter vontade de vomitar, pode desmaiar. Então, não é para estar nem abaixo, hipoglicemia, nem hiperglicemia, né? Que é a diabetes. Olha aqui como é que é uma pessoa diabética. Olha a quantidade de açúcar que tem no sangue. Todo esse azulzinho aqui, ó. Tá certo? Então, não é legal, não é interessante. Por isso que precisa do medicamento e da ajuda. Professora. Oi. Uma pergunta. Há 3 anos atrás eu fiz os exames, aí estava 130. Eu passei 3 anos assim, nem subia nem descia. Aí eu fiz o tratamento, aí agora eu voltei a fazer. E por que isso acontece? Que quando fica naquele valor que nem sobe nem desce? Porque sua alimentação não está adequada. Você está mantendo uma alimentação que fica naquele valor ali. Tem que controlar, tem que fazer exercício, tem que mudar a alimentação. Certo? Gente, alguma dúvida em relação a esses 2 conteúdos? Alguém? Não. Deu para esclarecer direitinho? Tranquilo, professora. O que vai cair na prova de diabetes? O que vai cair na prova? O que é que eu quero que vocês saibam? Para que serve esse teste de glicemia? Certo? Para que serve? Para aferir a quantidade de açúcar no sangue. Certo? Eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que ninguém tá escrevendo. Ó, mas eu não disse a vocês que ia mandar para vocês os slides de revisão. Não quero rebote só assim, observação, entendeu? Ó, o que é que eu botei? Tá vendo? Esse aqui é o slide de revisão. Teste de glicemia capilar. Verificar a quantidade de açúcar no sangue. Ela não dá o diagnóstico de diabetes.
apenas serve de controle para quem já é diabético. Olha só, tá vendo? Eu coloquei aqui. Esse é o nosso slide de revisão. Eu vou mandar para vocês. Coloquei aqui, ó, todos os assuntos, coloquei as páginas e aí eu coloquei os slides bem direitinho. O que é que eu vou cobrar em sinais vitais? O conceito. Então, o que é um sinal vital, gente? São indicadores de vida. Tá aqui, ó. São indicadores de vida. Não precisa decorar tudo isso, não. São indicadores de vida. E quais são eles? Pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. Certo? Só isso que eu vou querer de sinais vitais. O que é que eu vou querer aqui dos mandamentos de socorrista? Prestem atenção, principalmente essa ordem de segurança, ó. Primeiro eu, segundo equipe, terceiro vítima, né? O socorrista ele tem que ser tranquilo, ele tem que ter papel de líder. Eu coloquei aqui, só o que eu vou cobrar, tá certo? A abordagem primária, por favor, aprendam essas siglas, ó. Certo? O C significa circulação, que é o pulso. O A, controle cervical e vias aéreas. O B, respiração. O D, avaliação neurológica. E o E, exposição da vítima. Choque elétrico, o que é que eu tenho que fazer? Numa situação de choque elétrico, gente. O que é que eu tenho que fazer? Ó. Observar o local, verificar se tem uma chave, uma chave elétrica. Se não encontrar, tirar com um material que isolante. Seja isso isolante. Mesmo. E se a pessoa estiver encarada, realizar reanimação cardiopulmonar, o RCP, tá certo? Só isso. As cobras, eu acho que eu nem vou cobrar cobra, mais os primeiros socorros, o que é que tem que fazer? Né? Lavar com água e sabão, levar, de preferência, identificar qual foi, né? A serpente. Levar um membro para ajudar na circulação e levar para assistência, certo? Para tomar o soro antiveneno. O que não deve fazer? Torniquete, não deve jogar álcool, nem leite, nem água para o homem tomar, né? Para poder cortar o efeito do veneno, nem colocar a mão no canto para poder querer levar a cobra, né? E de repente ser picado novamente. Enfim. Aí coloquei aqui os primeiros socorros de convulsão, o que deve fazer e o que não deve fazer, não é? Todo mundo sabe lateralizar a vítima, proteger a cabeça, não conter os movimentos, certo? São aqueles que eu falei na aula, bem direitinho. Queimaduras, deixa eu tirar esse slide aqui que nem vai cair. Vou querer que vocês saibam identificar primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, vermelhidão e dor. Atinge a epiderme. Segundo grau, presença de bolha. E vai atingir a epiderme e a derme. E terceiro grau, atinge todas as camadas da pele, principalmente a principal característica. Pouca ou nenhuma dor. Certo? Pouca ou nenhuma dor. Vocês sabem para que serve a regrinha dos 9%? Vou colocar aqui. Sabem para que serve a regrinha dos 9%? Isso aí eu não entendi nada. É só o conceito. Eu não vou cobrar os cálculos, não. Vou botar aqui, ó. A regra dos 9%. Cadê o porcento, meu Deus? Porcento serve para saber a extensão da queimadura, ou seja, quantos por cento o corpo foi queimado,
certo? Vou botar aqui porque aí já mando para vocês bem bonitinho. Deixa eu só diminuir aqui. Combinado? Ó, só vou cobrar isso, conceito. Hipertensão, vou cobrar o conceito, ó, e vou cobrar os sintomas que a gente viu hoje. E vou cobrar para que serve o teste de glicemia capilar, que é o da diabetes que eu falei. Pronto. Só isso. Maravilhoso. Professora? Oi. Esses assuntos foi da semana passada também, né? Foi. Isso aqui é a revisão que eu vou mandar para vocês, para a prova, entendeu? Porque a semana passada eu perdi, que eu não consegui ver a minha senha. Mas aí você olha direitinho, certo? Que a gente vai... Você estuda só essas coisas que eu mandei para vocês. Aí a prova vai ser online, tá bom? Combinado? Então, quer dizer que a aula vai ser online, vai ser aquela aula, a prova, fala, a senhora pergunta, a gente responde, isso? Mas vocês vão escrever, tá certo? Escrever e marcar, tá bom? Eu já fiz no online, já é muito bom, viu? Não vou ficar perguntando e vocês ter que responder na hora, não. Vocês vão ter tempo para escrever, para raciocinar, vão ter 2 horas aí. Não se preocupe, não. Tá certo? Agora eu vou pedir para que vocês fiquem com a câmera aberta. Eu quero olhar para vocês, tá certo? Combinado? Combinado. Ok. Todo mundo. Quarta-feira, professora. Quarta-feira. Eu vou enviar agora para o WhatsApp de vocês essas revisões. A revisão, tá? Eu vou colocar agora. Deixa eu só abrir aqui para vocês e vou fazer a chamada novamente. Só um minutinho. Professora? Oi. Você pode falar um pouquinho sobre hipertensão, que a minha internet caiu, eu perdi um pouco. Hipertensão. Fecha um pouquinho o áudio, senão não vai dar para ouvir. Tem que fechar o áudio. Hipertensão, gente, é quando vai ter uma resistência nas artérias. Ai, meu Deus, voou tudo aqui, meu. Só um minutinho. Peraí. Só um minuto, tá? Que eu digo a vocês. Deixa eu só abrir aqui a turma de vocês para enviar. Senão eu esqueço. 20 FC09, né? Deixa eu só mandar aqui bem rapidinho, que aí eu explico. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, vamos lá. Hipertensão é quando existe uma resistência do vaso sanguíneo. Como assim, Priscila? Quando o sangue tem dificuldade de passar na parede do vaso, da artéria. Então, é quando a pressão se eleva e que o sangue tem dificuldade de passar dentro da artéria. Eu coloquei até aqui, ó, no slide para vocês. Hipertensão é quando há uma resistência. Não é nesse. Deixa eu ver se está no outro. Aqui, deixa eu ver. Nesse aqui. Ó, eu coloquei no slide. É a resistência que as artérias oferecem à passagem do sangue. Você acha que essa artéria que está bem limpinha, sem nenhuma gordura, vai ter dificuldade de passar sangue? Não, o sangue vai passar normalmente, então a pressão não vai elevar. Agora, esse vaso aqui que está cheio de gordura, ele vai ter dificuldade de passar? Vai. Então, vai ter uma resistência, né, para que o sangue passe aqui por essa artéria. Vai ter uma resistência do sangue passar nessas artérias. Por isso que a pressão fica elevada. Entendido ou não? Quem me perguntou aí? Sim, professor. Pronto.
tá? Eu vou encaminhar esses slides para que vocês fiquem aí por dentro. Deixa eu só achar onde é que eu botei. Ah, já achei. Acesso rápido. Vou mandar agora, porque senão vocês tiram meu juízo, com razão, né? Claro, vocês estão no direito de vocês pedirem. Então, vamos botar aqui, ó, revisão primeiros socorros. Vou enviar. Pior que vocês querem em PDF, né? Que tem gente que não consegue abrir. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui para PDF. Eu só consigo abrir se for em PDF mesmo. Tá, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Vou fazer a chamada novamente daqueles que não estavam. Eu vou transformar, tá? O arquivo em PDF. Só um minutinho. Que confusão é essa?